A Bíblia é um livro enorme, na verdade são 66 livros. Mas por que existem tantos? Será que realmente precisamos de todos eles? Vamos ver o que cada um dos livros contribui para o texto. Gênesis trata do começo de todas as coisas e afirma que Deus criou tudo, inclusive o mundo e tudo o que nele existe. A criação mais importante de Deus são os seres humanos. Gênesis também aborda o surgimento do pecado, mas o pecado não provém de Deus, pois o pecado não é algo que exista por si só, é uma corrupção das coisas, e os seres humanos se corrompem com o pecado à medida que se multiplicam. No entanto, Deus tem um plano para redimir o mundo. Gênesis também fala sobre o início do povo da aliança de Deus, aquele que Deus usaria para abençoar o mundo inteiro. Deus escolhe Abraão como o pai desse povo, ao qual ele chama de Israel. Êxodo é sobre a salvação do povo de Deus. Eles eram escravos no Egito, mas Deus usa Moisés para libertá-los e levá-los à terra prometida, o que prefigura como Jesus salva as pessoas da escravidão ao pecado e as conduz ao reino de Deus. Levítico fala sobre a santificação do povo de Deus e estabelece um sistema elaborado de rituais e cerimônias para que o povo possa ser santo, assim como Deus é santo. Deus deseja que seu povo seja separado e uma luz para o resto do mundo. Números trata da peregrinação do povo de Deus no deserto após a libertação do Egito. Durante esse tempo, eles enfrentam desafios, punições e contratempos, mas Deus continua a ter um plano para redimir o mundo. Deuteronômio é uma aliança que Deus faz com seu povo antes de entrarem na terra prometida. Deus promete bênçãos se forem fiéis à aliança e maldições se não forem. Moisés entrega essa aliança, mas morre antes de entrar na terra prometida. Esses 5 primeiros livros são chamados de Torá, ou Pentateuco, e refletem a jornada de um crente. Primeiro, somos criados, depois somos salvos, e Deus nos santifica. Há sempre um período de peregrinação espiritual e luta, e a maioria dos crentes não alcança a plenitude da promessa durante sua vida, mas o que importa é se eles foram fiéis à aliança de Deus. O livro de Josué descreve como o povo de Deus estava às portas da terra prometida, mas precisava lutar para conquistá-la. Juízes descreve um ciclo repetitivo de prosperidade, esquecimento de Deus, sofrimento e retorno a Deus por meio de juízes que Deus levanta. Ruth é uma história sobre uma mulher não israelita, Ruth, que se une ao povo de Deus e se torna a ancestral do rei Davi e, por extensão, de Jesus. Samuel é um relato sobre a ascensão de Davi ao trono, partindo de um simples pastor até se tornar um herói, o que gera ciúmes no rei Saul. Reis descreve a história do reino de Davi e de seus descendentes, mostrando como ele teve altos e baixos, resultando na divisão do reino e na destruição final de ambos. Isaías é um livro profético que contém muitas profecias messiânicas e anuncia um novo rei que virá para abençoar todas as nações. Jeremias prediz a destruição de religiões falsas e enfatiza que a verdadeira fé em Deus é o que importa. Ezequiel também trata da decadência da religião israelita, mas prevê a restauração da aliança e a vinda de um novo pacto. Daniel contém visões e profecias sobre impérios futuros e o estabelecimento do reino de Deus. Oséias compara a infidelidade do povo de Deus a uma mulher adúltera, destacando a necessidade de retorno à aliança. Joel descreve o dia do julgamento de Deus como um enxame de gafanhotos e alerta que nenhuma nação escapará desse julgamento. Amós denuncia as nações por sua opressão aos pobres e adverte sobre o juízo vindouro.
Obadias profetiza a destruição de Edom, mas lembra que todos os povos serão julgados. Jonas é conhecido pela história da baleia, mas também destaca o amor de Deus por todas as pessoas. Naum prevê a destruição de Nínive, enquanto Abacuque pede a Deus que destrua o mal e exige paciência. Sofonias anuncia o dia do Senhor e a restauração de Jerusalém, e Ageu e Zacarias falam sobre a reconstrução do templo. Malaquias profetiza a vinda de Elias antes do dia do Senhor. O Novo Testamento começa com o livro de Mateus, que conta a história de Jesus, enfocando como ele cumpre as profecias do Antigo Testamento e é o Messias prometido. Marcos narra a vida de Jesus de maneira mais concisa, enfocando em seus milagres e ações poderosas. Lucas é escrito de uma perspectiva não judaica e destaca o papel das mulheres na vida de Jesus. João fornece uma visão única da vida de Jesus, focando em seus ensinamentos e sua identidade divina. Atos dos Apóstolos relata a história da igreja primitiva e como o evangelho se espalhou pelo mundo. As cartas de Paulo, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, etc., explicam a teologia cristã e fornecem orientações para a vida cristã e a liderança da igreja. As cartas de Pedro, Tiago e João abordam questões específicas da comunidade cristã e incentivam a fidelidade e a maturidade espiritual. Hebreus faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como Jesus é superior a tudo no Antigo Testamento e explicando a importância do sacrifício de Cristo. Revelação é uma visão apocalíptica que descreve eventos futuros, o triunfo final de Deus sobre o mal e a restauração final da criação. Essa é uma visão geral dos livros da Bíblia e seus temas principais. Cada livro tem sua própria mensagem e contribui para a história geral da redenção e da relação de Deus com a humanidade. Em última análise, a Bíblia transcende as palavras impressas em suas páginas. Ela é uma jornada espiritual que nos leva das origens do universo até o destino final da humanidade. Ela é uma narrativa épica da busca da humanidade por significado, propósito e redenção. É um eco das vozes de profetas, apóstolos e visionários que, ao longo dos séculos, buscaram compreender a natureza de Deus e o caminho da salvação. A Bíblia é mais do que um livro, é uma fonte inesgotável de sabedoria, consolo e inspiração. Ela nos desafia a refletir sobre as profundezas da existência humana e a nossa relação com o divino. Ela nos convida a explorar as complexidades da fé, da justiça, do perdão e da esperança. Ela nos lembra que, mesmo nas sombras da incerteza, há luz e amor divinos que nos guiam. Que a leitura e a contemplação da Bíblia nos inspirem a buscar a verdade, a viver com compaixão e a abraçar a jornada espiritual que nos une como seres humanos. Nesta vasta e maravilhosa criação, que possamos encontrar paz e propósito na busca contínua pela sabedoria divina, sabendo que a jornada em si é uma dádiva e que no final a fé, a esperança e o amor prevalecerão.